existia aquela famosa polêmica entre os irmãos Wright e Santos Dumont. Se você colocar o GPT, lá no chat GPT, quem inventou o avião, ele vai te dizer que os irmãos Wright foram os primeiros a voar e que inventaram o avião. O que é uma inverdade, para não dizer categoricamente, é uma mentira. Né? Nós temos toda a nossa história de Santos Dumont documentada, que ele foi o primeiro a decolar um mais pesado que o ar, ele foi o primeiro fotografado com mais pesado que o ar, naquela época chamava mais pesado que o ar, não chamava-se avião. Tá? Ele foi o primeiro a decolar, foi fotografado, o primeiro a ser filmado, o primeiro a realizar um voo com público, o primeiro a realizar voo com juízes científicos, porque para você realizar qualquer experiência, até hoje é assim, você precisa ter uma banca de pessoas especializadas, você dizer, olha, eu inventei a lâmpada elétrica, tá aqui, ó, vou mostrar para vocês, vou provar. Puf, tá lá todos os caras ali da área das ciências que falam assim, pô, realmente eu nunca vi isso aqui, a gente tá acostumado com o gás de lampião, ele criou uma coisa que acende, nossa, e vai lá para documental em revista científica. Então temos a revista Nature, que Santos Dumont catalogou o avião lá na revista Nature, tá lá, documento histórico. Nós temos todas as provas, mas aí o chat GPT vai lá, ou o Google, quem foi o primeiro a voar? Os irmãos Wright. E você fica assim, peraí, como assim? Se a gente tem tudo isso, o que eles têm? Acredite se quiser, o que eles têm como prova é um telegrama do filho que mandou pro pai, dizendo que eles voaram. Essa é a prova deles. Eles não têm foto, não têm vídeo, não tem comitê científico, não tem a Federação Aeronáutica que homologou o voo deles, não tem nada. É aquilo. Porque a verdade deles tem mais peso. Nenhuma documentação nesses 3 anos de diferença, né? Que eles alegam em 1903 e o Santos Dumont em 1906. Nenhuma documentação. Nenhuma. Santos Dumont foi realmente pioneiro. Por que eles são considerados os pioneiros? Porque o museu deles está bombando. Você vai lá para os Estados Unidos, um museu em homenagem aos irmãos Wright está bombando. Se você perguntar lá no museu, alguém aqui conhece Santos Dumont? O cara vai falar, quem? O papel é nosso de proteger a história. E nós não fazemos bem. Então um americano médio nem sabe que existiu Santos Dumont. Sim. Entendeu? Ele não sabe nem que existe o Brasil. Aqui no Brasil mesmo, né? Eu me deparo muitas vezes, mesmo nos podcasts, nos comentários, de pessoas que falam assim, todo mundo sabe que quem inventou o avião foram os irmãos Wright, só nós brasileiros que defendemos. Pois é, mas nós temos que defender. E a história é essa, é a história real. Não é história contada, é história real, documentada em fatos, né? Em jornais que foram publicados no mundo inteiro. Nós perdemos essa história para a América. Tem algum filme de Hollywood que conta? Dos irmãos Wright? É. Não tem, porque eu acho até que para eles, cada vez que algum roteirista resolve, a gente precisa transformar isso em filme, aí ele começa a investigar, ele fala, tá muito cheio de buracos essa história aqui. Uhum. Então até hoje eu tem nunca vi um o Aviador, né? Por exemplo, o Aviador do Leonardo DiCaprio. Isso, do Leonardo DiCaprio. Já é uma história bem mais pra frente, né? Sim, da década de 30, 36. O estadunidense, ele adora contar a própria história. É até curioso que não tenha um filme. Mas até a gente vê, né, quando teve o centenário do voo dos irmãos Wright, eles tentaram decolar o Flyer, né? E não saiu do chão. Sim. E a réplica do 14 bis aqui voou tranquilamente. Aliás, eu tive a oportunidade de ver essa réplica de pertinho, que ela estava no campo de Marte. Sim. Pude ver na praça ali, não? Ela estava guardada dentro de um dos galpões. Mas magnífico. Que a praça se chama Campo de Bagatelle por conta de onde foi o voo lá, né? Campo de Bagatelle foi onde aconteceu o voo de Santos Dumont. Inclusive, se você for lá hoje para Paris, os caras construíram até um monolito em homenagem a esse voo. Dizendo, aqui aconteceu os primeiros... Vocês acreditam, então? Sim. Inclusive lá em Paris tem rua em homenagem a Santos Dumont. Que foda. Lá tem várias... O francês, o europeu, ele já tem uma cultura muito bem preservada. Uhum. Então toda a história de Dumont tá lá bem documentada, tá bem clara. Existe um monumento, até as pessoas brincam comigo, né?
nesses podcasts, às vezes eu leio os comentários das pessoas e vira e mexe aparece um americano que ele contesta. Porque hoje com a internet você pode ativar a legenda lá e você tem a tradução no teu país, né? Então às vezes aparece uns haters meus da área da aviação que falam assim, pô, você tá fazendo fake news, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu falo assim, bom, vamos conversar então. Adoro conversar com quem defende os irmãos Wright, né? Geralmente as pessoas não entendem absolutamente nada da história, só estão defendendo cegamente. E aí acontece pessoas como essa que colocaram assim, você que representa uma empresa americana, que vai para o espaço graças a nós americanos, sabia que lá na fuselagem do teu avião tem um desenho em homenagem aos irmãos Wright. Tá aqui, ó. É verdade, é real. Ah, sim. Tá, real. Então você vai decolar num foguete em homenagem aos irmãos Wright. Aí eu falei, ah, tá. Antes do desenho dos irmãos Wright, tem um desenho aqui de um homem-pássaro. Tá aqui. Olha só que buraco que eles deixaram aqui. Esse homem-pássaro, na mitologia grega, se chama Ícaro. Por coincidência, Santos Dumont foi o único homem homenageado com o prêmio Ícaro, que foi o primeiro a realizar o voo. Quando ele realizou o primeiro voo com 14 bis, ele ganhou um prêmio, uma homenagem, uma estátua que está lá em Paris, exatamente desse homem com os braços abertos, e lá na legenda, lá na placa, né, tá dizendo assim, uma homenagem ao primeiro aviador Santos Dumont. Tá lá, prêmio Ícaro. Então eu falo assim, olha só, vocês cometeram uma grande gafe, homenagearam os irmãos Wright, mas antes dos irmãos Wright tá aqui, ó, o Ícaro, que é Santos Dumont. Então, até nisso eu consigo defender Santos Dumont. E é muito engraçado, né? Essas conversas, né? Com as pessoas que defendem os irmãos Wright. É isso, galera. Se você gostou desse corte, com certeza você vai gostar do episódio completo. Vai na descrição, pegue o link, acesse lá, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Um grande beijo, valeu!